Olá pessoal, conforme combinado na aula passada, vamos fazer as correções dos exercícios que eu deixei para vocês sobre somatório de PA. Utilize a fórmula apresentada para somar todos os termos desta PA. Então, nós vamos usar a fórmula que foi dada na aula passada. E aqui eu tenho uma PA que ela está fechada, ou seja, ela tem o primeiro e o último. Então, eu sabendo o meu A1, para botar na primeira posição aqui, meu AN, para botar nesta posição, o N também dá para saber, porque basta a gente contar quantos termos tem. Vamos substituir, então, eu terei um SN igual a A1, que é 5, mais AN, que é 19, vezes a quantidade que tem aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos, então o N é 8, tudo sobre 2. Fazendo agora o que está dentro do parênteses primeiro, eu tenho um SN igual a 5 mais 19 vezes 8 sobre 2. Agora eu faço a multiplicação e divido por 2, ou como meus dois números são pares, eu posso escolher um dos dois para estar cortando com o 2 de baixo. Vou cortar aqui, ó, o 24 com o 2, vai gerar aqui 12 de resposta vezes 8. O resultado do somatório desta PA vai ser 96. Vamos para o próximo aqui. Eu tenho qual a soma dos 10 primeiros termos da PA? Ele quer só os 10 primeiros. Então, eu vou querer aqui primeiro ter que descobrir quem é o meu A10. Porque eu já tenho o meu A1, que eu vou usar. Eu tenho o meu N, que é 10, porque ele quer 10 primeiros termos. E para a minha fórmula, fica faltando apenas o AN, que nesse caso é o meu A10 que eu preciso descobrir. Vamos então primeiro descobrir para depois usar essa fórmula daqui. Para descobrir o meu A10, eu preciso usar do termo geral. Então, o AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Esse AN aqui é o próprio A10, tá? Então, a gente já substitui aqui o A1 é esse primeiro aqui, que a gente vai usar nas duas fórmulas, nesse caso é o número 1, mais o N também a gente usa nas duas fórmulas, então fica 10 menos 1. A razão é de quanto em quanto está indo a PA, ou seja, ela aqui está indo de 3 em 3. Então, a razão é 3. Meu A10, primeiro eu vou repetir aqui e calcular dentro do parênteses. Nesse caso aqui vai dar 9 e o vezes 3. Agora eu faço a multiplicação, muito cuidado, não pode somar, tá? Tem que multiplicar primeiro. Então, 1 a gente repete e 9 vezes 3 é 27. Meu A10 vai ser igual a 28. Agora que eu tenho esse A10, que é a mesma coisa que o AN da fórmula, vamos substituir para achar o SN. Meu A1 eu já tenho, que é 1, mais o AN que eu descobri, vezes o N que eu já tinha, que é 10, tudo sobre 2. Fazendo dentro do parênteses primeiro, eu vou encontrar um SN igual a 29 vezes 10 sobre 2. Aqui tem um número par? Tenho 10, então eu posso cortar o 10 com o 2, vai ficar 29 vezes o 5. Nesse caso daqui, se a gente fizer a multiplicação de 29 vezes 5, nós vamos encontrar o resultado 145. Número 3. Calcule a soma dos 50 primeiros números naturais ímpares. Primeiro, a gente tem que lembrar que o conjunto dos números naturais, ele começa com 0, né? E aí ele vai de 1 em 1, ou seja, ele tem uma razão igual a 1 e até o infinito. Esse é o conjunto dos números naturais. Porém, eu só quero os ímpares, tá? E 0 ele não é considerado ímpar. Então, a gente começa aqui, conjunto dos naturais ímpares, ele vai começar do 1, depois o 3, depois o 5, e aí até o
50º número, sendo que a gente precisa descobrir qual é. Então, vamos descobrir aqui o meu A50 dessa PA, onde eu vou ter uma razão que não vai ser de 1, né? Vai ser uma razão de 2, porque como ele está trabalhando só com os ímpares, o R é igual a 2. Então, a gente já tem aqui o A1, que é o próprio número 1. Nós já temos o R e vamos descobrir o A50 para depois a gente usar a fórmula do somatório. Vamos usar a primeira fórmula, então, que é do termo geral, que vai ser A50. Já vou colocar aqui até A50, porque é o meu AN, né? E é o 50 que eu quero. Então, A50 igual a A1 mais N menos 1 vezes o R. O A50 vai ser o 1, aqui no lugar do A1, mais N menos 1. Se são 50 primeiros números, então é 50 menos 1, vezes a razão, que é 2. A50 é igual a 1, mais, faço aqui o parênteses, que é 49, vezes 2. Agora, eu tenho que fazer primeiro a multiplicação de 49 vezes 2, vai dar 98, mais 1, então eu tenho o A50 no valor de 99. Então, muito cuidado, porque a tendência da pessoa achar, então, se 50 primeiros números ímpares, então vai ser o 50, vai ser o 49. Não dá para fazer cálculo desse jeito, não, tá bom? Porque ele aqui, ó, ele vai para achar o ímpar próximo, você caminha de 2 em 2, a sua razão é 2. Então, vai ser o número 99. Esse é o 50º número ímpar. Vamos agora somar todos, né? Como se eu fizesse 1, mais 3, mais 5, mais 7, até chegar ao 99. O somatório, agora sim, a gente vai usar esta fórmula daqui. Tá vendo? Então, é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Vamos botar A1, que é 1. A N eu já descobri que é 99, vezes o N é o mesmo, porque é 50, dividido por 2. Meu SN ou meu S50, porque é o S dos 50 primeiros, faço a multiplicação, a soma do parênteses, desculpe, primeiro. Então, eu vou ter aqui 100 vezes 50 sobre 2. Os dois números são pares, você pode escolher qual que você vai cortar por 2. Bom, eu vou cortar aqui os 50 para dar 25. Vai ficar um somatório de 100 vezes 25. É só a gente acrescentar 2 zeros no 25, né, para poder multiplicar por 100. Dando, então, uma soma igual a 2.500. Próximo aqui. O primeiro termo de uma PA vale 0,7. Então, quando começa assim, é bom a gente já ir montando conforme ele está falando. Então, eu tenho aqui uma PA. O primeiro termo é 0,7. E a soma dos seus 20 primeiros, ou seja, ele vai chegar até o A20, né? Se eu somar isso tudo, ou seja, se eu somar 20 termos, eu vou encontrar o valor 71. Determine o 20º termo dessa PA. Então, ele quer isso aqui. Para achar este último aqui, esse último termo, o A20, eu posso usar essa fórmula. Porque toda fórmula ela pode ser usada desde que fique apenas uma incógnita, né? Uma coisa sem preencher com valor numérico. Então, por exemplo, eu tenho SN? Eu tenho o valor 71. Eu tenho meu A1, que é o 0,7. Eu tenho a quantidade, que é 20, e o dividido por 2 faz parte da fórmula aqui. Então, justamente quem eu quero descobrir é que vai ficar vazio. Então, significa que eu posso usar essa fórmula aqui, fazendo as substituições que eu vou encontrar o meu A20, que na fórmula é o AN, que vai ficar sem substituir. Vamos fazer, então, aqui, ó, o SN, né, é o S20, que é a soma dos 20 primeiros, vai ser igual a A1, 0,7, mais AN eu não sei, então vamos repetir aqui, que seria o meu A20, vou até botar A20, né, que é quem eu quero descobrir, vezes N, se eu tenho 20 termos, então o N é 20,
sobre 2. O que acontece aqui é que esse meu S aqui, 20, né, que é o SN, ele vale 71. Então, eu já vou apagar aqui, ó, e já vou colocar o 71 aqui no lugar. O que eu tenho aqui? Primeiro, eu tenho essa divisão, ela pode ser feita com quem? Com o 2 aqui, ó, 20 eu posso cortar com o 2, tá? Eu não posso cortar se eu tivesse um número aqui dentro do parênteses que desse para dividir por 2. Aí eu não posso fazer, porque eu sou obrigada a fazer a soma daqui primeiro. Mas o 20 por 2 eu posso cortar. E é isso que eu vou fazer. Vou repetir tudo aqui dentro do parênteses e o 71 e vou cortar o 20 por 2. Vamos fazer esse corte. O resto a gente vai repetir. 71 é igual. Abre o parênteses 0,7 mais quem eu quero descobrir. E 20 dividido por 2 dá 10. O que eu criei aqui? Eu criei uma multiplicação com 2 termos dentro. Então, eu vou multiplicar por cada um. Tá? Vou repetir o 71 e vou multiplicar 10 vezes 0,7 e 10 vezes o A20, que é como se fosse o X, tá? Tudo que a gente não conhece, a gente vai repetindo, igual quando a gente repete a letra X. Vamos fazer 71 igual. 10 vezes 0,7 é 7. Tá? Estou fazendo isso aqui, ó. Ele vai se multiplicar por aqui. E agora, ó, 10 vezes o A20 é uma incógnita, vai continuar. Então, vai ficar 10A20. Bom, então eu não transformei em nada. O A20 ele fica sendo repetido aqui, que é quem eu quero descobrir. Agora, eu tenho aqui uma soma que passa... Eu tenho que deixar o A20 como se fosse o X, então a gente não deixa ele de um lado e joga quem não tem para o outro lado. Então, vai acontecer isso. O 7 vai passar para o outro lado subtraindo. Eu vou ter 71 menos 7 do lado esquerdo e vou ter a repetição do 10 a 20 do outro lado. Agora, 71 menos 7 dá 64. Vamos puxar para cá. Igual a 10 a 20. Tudo que está com x não passa para o outro lado dividindo, o x é uma incógnita. Nesse caso, quem está com o meu A20 vai passar para o outro lado dividindo. Então, esse 10 passa para o outro lado dividindo. 64 sobre 10 é igual ao A20 que eu quero descobrir. A resposta de 64 dividido para 10 é 6,4. Então, o 20º termo dessa PA, que começa com 0,7, ele é 6,4. Qual a soma dos 120 primeiros números pares positivos? Bem parecido com aquele que a gente quis dos 50 primeiros ímpares, né? Ele nem está explicando aqui dizendo que são inteiros, mas vamos partir do princípio que são números inteiros pares positivos, tá? Então, eu começo aqui com o 0, sendo o meu primeiro número. O meu próximo número é 2, depois 4, 6 e 120 termos. Então, nós vamos pegar aqui e ir até o A120. Esse aqui é o último, que é o que eu não conheço. Ele quer a soma de tudo. Antes de eu somar tudo, eu primeiro preciso descobrir esse cara aqui através da fórmula, né, do termo geral. Então, o meu A120, eu já sei que ele vai ser A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, eu vou apagando e colocando aqui. Quem é o meu A1? É o 0. Então, eu vou apagar aqui e vou botar o 0 aqui no lugar. Ó. O meu N, ele vai ser o próprio 120, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 120 menos 1. E o R é de quanto em quanto ele está indo na PA. Está indo de 2 em 2. Então, eu vou apagar esse R aqui e vou colocar a razão aqui no lugar que é 2. Vamos resolver isso para achar qual é o último, para a gente poder usar a fórmula do somatório. Nós vamos ter aqui o A120 no valor aqui. Esse 0 a gente já pode eliminar porque ele não vai fazer diferença depois, no final. A gente calcula aqui que vai dar 119 vezes 2. Fazendo 119 vezes 2, nós vamos ter o resultado 238. Então, meu A120 é 238.
Agora, nós podemos jogar aqui nesta fórmula. Bom, então, meu A1 é o mesmo, é 0, mais o meu AN aqui eu já achei e o N eu já tinha. Vamos substituir 0 mais 238 vezes o N, que é 120, dividido por 2. Esse zero aqui não vai fazer diferença e eu posso cortar o 120 por 2, que vai dar 60. Eu vou ter aqui 238 vezes 60. 238 vezes 60, a gente vai ter um resultado 14.280. Resultados de somatório, quando o número ele vai ficando muito alto, o resultado tende a ficar bem alto mesmo, tá, gente? Então, não fique achando que um valor muito alto é impossível, não tá certo, não, porque o somatório geralmente gera valores bem altos. Bom, numa progressão aritmética limitada, ou seja, tem um começo e um fim, né? O primeiro termo é 3. Vamos colocar ele aqui. Progressão aritmética. E o último, eu vou botar aqui os pontinhos, é 31. A soma de seus termos é 136. Ele já está dizendo que o SN é 136. Obtenha o valor de número de termos. Ele quer o meu N. Novamente, se eu observar a minha fórmula, eu consigo substituir o SN por 136. Consigo substituir o A1 por 3 e consigo substituir o AN por 31. Justamente o que eu quero descobrir é quem vai ficar sem preencher aqui. Então, eu posso usar essa fórmula aqui para resolver o meu problema. Vamos substituir cada um. SN eu vou colocar 136 igual A1 é 3 mais o AN é 31 vezes quem eu quero descobrir, eu não preencho, dividido por 2. Nesse caso aqui, vamos resolver o parênteses. Eu tenho dois termos conhecidos. Eu posso somar. Vou repetir 136 igual a 34 vezes N dividido por 2. Primeiro, quem não tem N vai mudar de lado. Nesse caso, é o 2 que está aqui embaixo. Ele está dividindo. Tudo que troca de lado vai para o seu oposto. Então, se ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Vamos fazer essa conta. 136 vezes 2 vai ser igual a 34N. 136 vezes 2 vai dar 272, igual a 34N. Agora, o meu 34 que estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo para deixar o N sozinho e eu consegui encontrar a minha resposta. 272 dividido por 34 é igual a N. Então, o resultado dessa minha resposta, dessa minha divisão aqui, vai ser 8. Você pode resolver direto ou pode ir simplificando, né, por 2, por 2, por 2, em cima e embaixo, até chegar no resultado. Também vai dar a resposta correta. Então, meu N aqui vai valer 8, tá bom? Ou seja, tem 8 termos dentro desta PA que vai do 3 ao 31. Bem, pessoal, isso daí é a correção que eu deixei para vocês. Então, façam essa correção e até a próxima aula.